Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Rômulo e junto com a professora Jéssica vamos falar um pouco para vocês sobre o uso da interdisciplinaridade na inclusão e no combate ao bullying. Sabemos que o bullying é um assunto muito retratado atualmente, mas nesse bate-papo nós vamos tentar mostrar para vocês algumas maneiras efetivas de fazer esse combate e diminuir essa situação tão nociva à aprendizagem atualmente. Então, convido a vocês a virem de mente aberta, trazendo muito também as suas vivências para contextualizar nessa apresentação, para que possam aí nos ajudar a multiplicar todo esse conhecimento, promovendo um mundo melhor com uma educação de qualidade e segura para os nossos alunos. Vamos trazer então um contexto sobre o que é bullying. Então, na definição, ela é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física de uma pessoa ou grupo contra um indivíduo. Acho também interessante ressaltar que a maioria dos casos de bullying acontece em público, porque o agressor ele procura uma validação. E essa validação geralmente vem do grupo. Então, por isso ele procura fazer isso com mais pessoas presentes, para que aí haja uma validação, né, desse desequilíbrio de força que ele acredita que existe, validando ele como o mais forte. Então, guardem essa informação, porque um pouquinho mais na frente ela vai ser muito necessária para que a gente possa aí traçar algumas estratégias e ações. Agora, quais são as principais consequências do bullying? Existem várias, mas que gostaríamos de trazer para vocês nesse primeiro instante atrapalha o desenvolvimento escolar. Sabemos que para que haja aprendizagem, precisamos de um ambiente propício e principalmente seguro. Então, um aluno que se sente ameaçado, ele não consegue estar plenamente em atenção. E isso vai prejudicar em muito a aprendizagem dele e da turma. A outra questão é que esses traumas podem perpetuar até a vida adulta. Sabemos hoje, né, através da psicologia, que situações que acontecem enquanto somos crianças ou adolescentes, né, podem aí traçar padrões de comportamento ainda na vida adulta. Então, por isso a importância de tratarmos isso, né, tentarmos minimizar essas consequências para que cada vez mais tenhamos adultos saudáveis. E uma outra parte que eu gostaria de falar é que as agressões elas podem ser motivadas por perspectivas preconceituosas. Alguns autores eles até definem que o bullying, né, é uma atitude que acontece aí sem motivação aparente. Mas quando pegamos um caso, né, para estudar, nós vemos que existe sim ali algum padrão. Geralmente o agressor ele procura a diversidade, ele procura pontos do grupo que se destacam justamente por serem de certa forma diferentes. Então é muito comum em situações de bullying nós percebermos aí o machismo, racismo, gordofobia, LGBTfobia ou até mesmo uma intolerância religiosa, um desrespeito ao outro. Então, é interessante nós termos também essa perspectiva em mente, porque ela vai ser muito necessária para traçarmos aí algumas ações que possam reparar, né, isso. Então, seguindo, a gente percebe que existem necessidade de ações efetivas. Durante os nossos estudos, percebemos que existe muito material com definições do que é o bullying, né? Eu acredito que as causas, né, elas já estão bem mapeadas, mas sentimos falta de bibliografias que tratassem como agir perante essa situação, né? Vamos colocar aí como um plano mais estruturado, uma questão mais prática, realmente para os professores levarem para dentro das salas de aulas e das escolas. Então, daí veio a ideia que, junto com a Jéssica, procuramos promover, que é trazer ações dentro da escola, junto com as disciplinas, como se fossem aulas um pouco diferentes, onde nós vamos trabalhar aí algumas informações e promover a empatia. O que acontece?
Como vimos, né, que a prática de bullying ela pode estar relacionada a algumas práticas, né, algumas perspectivas preconceituosas, é muito necessário que trabalhemos a conscientização e informação, porque sabemos que onde falta informação, há aí uma brecha para que haja o preconceito. Então, também vamos trabalhar essas questões, né, principalmente também mostrando para as crianças e os adolescentes as consequências, porque devido à idade, por vezes eles ainda não conseguem enxergar as reais consequências do que pode acontecer a longo prazo com essas atitudes. Então, nós vamos tratar, né, esse combate ao bullying de uma maneira bem intencional, só que contextualizado nas disciplinas e de uma situação cotidiana. A intenção é que seja feito de uma maneira muito natural, muito orgânica, porque a gente acredita que assim o aprendizado, né, ele vai acontecer de uma melhor maneira. Agora, eu sei que falei de uma maneira um pouco teórica, então vamos ver para a prática como que isso seria dentro da sala de aula? Então eu convido a professora Jéssica Reis para falar um pouquinho para vocês sobre alguns dos planos de aula que elaboramos. Continua com a gente e vai anotando tudo aí que depois nós queremos saber o feedback de vocês. Então agora, professores, nós vamos para os planos de aula, que é a parte prática dessa palestra, onde nós vamos propor algumas aulas, justamente para que ocorra a inclusão e o combate ao bullying. Lembrando que nós, como docentes, temos o poder de mudar histórias. O bullying não é só uma questão educacional. Isso pode ser mostrado no decorrer da vida da criança. Isso pode trazer impactos na vida da criança até sua vida adulta. Então, ao combater o bullying, nós estamos fazendo muito mais do que simplesmente ensinar matérias acadêmicas. Nós estamos formando cidadãos de bem. E isso, né, infelizmente, tem muitos alunos que não têm educação em casa, o que é um erro, mas é a realidade. Né? Muitos alunos não têm educação vinda dos pais, não têm um exemplo a ser seguido. E nós, muitas vezes, somos esse exemplo. Então, todos esses planos de aula que a gente vai propor, vocês têm toda a liberdade de modificar segundo os recursos que vocês possuem, segundo a turma de vocês, mas eles são importantes no sentido de sermos exemplo, de ensinar coisas boas dentro da sala de aula para a formação de pessoas de bem. Em todos os planos, nós vamos falar qual é a disciplina, vamos elucidar qual é a parte da matéria que nós vamos tratar, né, dentro da unidade curricular. Vamos também falar sobre os recursos, os itens na prática que podem ser feitos e assim por diante. Então, nosso primeiro plano de aula vai ser sobre português, sendo que a gente vai tratar a interpretação de texto, né, dentro da matéria português, e o enfoque aqui vai ser na questão da deficiência visual. Essa aula tem como objetivo geral realizar uma atividade inclusiva e que envolva toda a turma através da atividade de interpretação de texto. Para isso, os objetivos específicos são lecionar uma aula voltada à interpretação de texto, escolher o texto que trata de inclusão, evidenciar aos alunos a realidade de uma pessoa com deficiência visual. Em relação aos recursos, eles são o texto a ser interpretado em áudio, vendas para cobrir os olhos dos alunos, objetos variados, folha de questões interpretativas, sendo que esta pode ser elaborada em braille para alunos com deficiência visual, e também um equipamento eletrônico para execução do áudio. Justifica-se essa aula porque, além de ser uma atividade para ensinar os alunos sobre interpretação de texto, a tarefa auxiliará na compreensão das dificuldades dos estudantes com deficiência visual,
por parte dos demais discentes, o que pode impactar na redução do bullying com essas crianças. E aqui acrescenta-se também que muitas crianças não têm deficiência visual por completa, não têm a perda total, mas usam óculos. E só de utilizar óculos tem crianças que acabam apelidando. Então, entra também dentro dessa questão. Em relação à metodologia, ou seja, na prática, antes do início da aula, o professor necessitará escolher o texto que será retratado. Recomenda-se que ele seja voltado à inclusão de pessoas com necessidades especiais, para que esteja próximo da atividade a ser desenvolvida em aula. No artigo de referência desse estudo, eu e o Rômulo propomos algumas desses textos, desses áudios aí que a gente vai ver no decorrer dos demais planos de aula. E, ao final eu falo onde está o link e até mesmo na folha de tarefas, vamos colocar o link onde vocês conseguem baixar gratuitamente o artigo na íntegra, ok? Claro que, novamente, os textos, os recursos que eu e o Rômulo sugerimos são meras sugestões, como o próprio nome diz. Vocês têm toda a liberdade de adequar à aula de vocês. Escolhido o texto, o professor deverá gravá-lo em um áudio e preparar algumas perguntas interpretativas em folhas que serão repassadas aos alunos no momento da tarefa. Se vocês conseguirem também o texto já gravado, por exemplo, um texto interessante aí no YouTube, em alguma outra plataforma que já tenha o áudio feito, também está ok. O importante aqui é ter o texto em áudio. Ainda na parte do planejamento, o docente necessita providenciar as vendas e os objetos variados, sendo que cada aluno deverá receber uma venda e um objeto. Aqui o objeto é objeto do cotidiano. Caso vocês desejem, também pode pedir para que os próprios alunos levem esses objetos e no dia haja uma permuta, Cada aluno ali vai emprestar o seu objeto para outro, ou então entregue os objetos antes da aula, O ideal é isso, entregar o objeto, às vezes, uma aula antes, já com o nome, tudo certinho, para o professor guardar, e no dia seguinte já ter um objeto para cada aluno, também é uma sugestão, ok? O professor pode providenciar, assim como pode pedir de forma prévia que os alunos levem esses objetos variados. No dia da aula, após todos os discentes estarem em suas carteiras, o professor primeiramente deve oferecer as vendas aos alunos e pedir a eles que as coloquem de forma que não consigam visualizar o ambiente. Logo em seguida, o professor pedirá que os estudantes coloquem as mãos sobre a carteira e não as retire enquanto não for solicitado. Com os alunos nessa posição, o docente explica que o texto a ser interpretado será apenas repassado em áudio e que, portanto, deve haver silêncio e atenção. Enquanto o áudio do texto é executado, o professor distribui as folhas de questões interpretativas e um objeto aleatório a cada aluno, colocando tais recursos sobre a mesa. Ainda com as vendas, após o fim da primeira execução do áudio, o docente deve perguntar se é necessário ouvir mais uma vez. E se os alunos responderem que sim, o áudio é novamente executado, enquanto o professor finaliza a entrega das atividades. Ao fim da execução do áudio, caso o texto seja direcionado à inclusão, o professor pode fazer uma pequena análise, retratando principalmente sobre o respeito com os alunos com deficiência visual e as demais deficiências, com o objetivo de evitar o bullying entre esses alunos. Ao fim dessa análise, todos ainda vendados recebem a atividade de, apenas contato, descobrir qual objeto está sobre a mesa. Após um tempo determinado, todos podem retirar as vendas. Na folha de interpretação, deve haver questões sobre o texto apresentado em áudio, sobre a sensação de não poder enxergar durante a tarefa, se o aluno conseguiu ou não identificar o objeto, e principalmente o que foi aprendido com aquela atividade diferenciada. Os alunos com deficiência visual
se tiverem na sala, né, se tiver um aluno com deficiência na sala, podem receber questões diferenciadas sobre a importância da aula para que se sintam aceitos e se houve algum caso de bullying com eles. A obtenção das respostas por tais estudantes deverá ser feita com o apoio da professora regente, sendo que o aluno lê através da folha em braille e responde verbalmente ao docente. Isso, né, no caso do aluno com deficiência visual estar na sala, né, ter um aluno com deficiência visual na turma. Por fim, as respostas dos discentes devem ser discutidas. Caso os alunos se sintam à vontade, ao final dessa aula, todos poderão participar de um abraço coletivo, mostrando aos alunos com deficiência visual, caso tenha na turma, que eles são queridos por toda a classe. Após todos preencherem a folha de questões interpretativas, elas podem ser utilizadas como forma de avaliação, tanto das perguntas relacionadas ao texto, quanto da atividade como um todo. Então, essa, né, foi o primeiro plano, e agora a gente vai passar para o segundo, que é relacionado à matemática. Na parte de matemática, o tema a ser tratado será a interpretação gráfica e de tabelas, sendo que a aula tem como objetivo geral exemplificar através de gráficos a evolução do ensino inclusivo no Brasil. Para isso, os objetivos específicos são desenvolver competências de interpretação e extração de informações de gráficos e tabelas, transmitir informações sobre a evolução do ensino inclusivo no Brasil, trabalhar a capacidade de debate e construção de ideias com base em gráficos contextualizados. Em relação aos recursos, são necessários um projetor de imagens ou qualquer outro equipamento que tenha. Pode ser um projetor de imagens ou qualquer outro equipamento só para mostrar os gráficos, né? Se não tiver um projetor de imagens, pode ser o próprio computador, sem problema nenhum. Esse projetor é para deixar a imagem um pouco mais ampla, mas tem escolas que não possuem esse recurso e está tudo bem, pode ser trocado por outro, como o próprio computador. O gráfico, claro, né? E a tabela com dados sobre inclusão no ambiente escolar. Laboratório de informática com os computadores para criação de gráficos, inclusive com adaptações para alunos com necessidades especiais. Então, caso tenha algum aluno na turma com necessidade especial, é importante que no laboratório de informática tenha recursos para que esse aluno também participe da tarefa. Justifica-se essa aula porque grande parte das informações relevantes é transmitida pelos meios de comunicação através de gráficos e tabelas, fazendo-se assim necessário que o aluno saiba construir ideias e opiniões com base nesse tipo de dados. Ao trabalhar com números relacionados à educação inclusiva, pretende-se auxiliar no combate ao bullying e ao preconceito com alunos com necessidades especiais. Na prática, em relação à metodologia de ensino, 2 atividades serão feitas. Na primeira, um gráfico sobre a evolução da inclusão será apresentado ao aluno através do projetor de imagens ou de qualquer outro equipamento que sirva para isso. Um exemplo, tá, desses gráficos são apresentados anualmente pelo Ministério da Educação. Vocês podem olhar no próprio site do Ministério da Educação e também, obviamente, pode utilizar outro tipo de gráfico, até mesmo com outro tema. Às vezes, evolução da inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. O importante é sempre ter essa vertente relacionada à inclusão. Os alunos irão observar o gráfico e devem anotar em seus cadernos quais informações são transmitidas através da imagem na percepção deles. Logo em seguida, 5 estudantes devem ser sorteados e apresentarem suas considerações sobre o gráfico para a turma. Aqui, esse sorteio, a gente pensou porque vários alunos não gostam de participar ativamente. Mas se na turma de vocês tiverem, né, os 5 alunos que queiram de própria vontade participar, não há necessidade desse sorteio. O importante é tentar sempre
fazê-los participar de forma ativa e, além de ter essa participação, tentar fazer com que todos os alunos falem, mesmo que seja às vezes uma frase, alguma opinião, um sim ou não, é importante que eles falem isso para aprender também outras características que vão ser importantes para eles no futuro, como trabalho em equipe, como desinibição ao falar, né? Muitos vão ter aí trabalhos relacionados à parte que vai ter que conviver com outra, fazer apresentações como essa, então é importante que os alunos aprendam desde novos essas características. Após cada declaração, o docente deve perguntar se todos concordam, ou seja, né, a cada um dos alunos que desejam falar, o docente deve propor essa discussão. Tem que perguntar se os demais concordam ou não com o que foi dito. Caso haja alguma divergência, essa deve ser debatida pela classe. Ao final da discussão, o professor irá declarar quais informações ditas pelos alunos estavam corretas e explicar erros caso eles existam. Além disso, o docente deverá efetuar perguntas sobre o ensino inclusivo, questionando o que o gráfico evidencia sobre esta modalidade de ensino, reforçando que a integração entre os estudantes, independentemente de suas características, é positiva para o desenvolvimento mútuo. Já na segunda tarefa, o docente realizará uma tabela com dados também sobre inclusão. E essa tabela, né, o docente novamente pode pesquisar na internet, pode construir, às vezes, uma tabela com inclusão da própria escola, se tiver alunos com necessidades especiais sendo matriculados ao longo do tempo, ok? Vocês é que determinam onde é mais fácil encontrar esses dados para serem utilizados nas aulas. Após mostrar a tabela escolhida aos alunos, já na sala de informática, o docente poderá solicitar que os alunos criem um gráfico de barras com base nos dados da tabela. Essa criação pode ser no Excel ou qualquer outro programa computacional que esteja disponível para a criação de gráficos. Logo em seguida, a dinâmica da primeira tarefa deverá ser repetida, utilizando a tabela e um gráfico feito por um aluno, escolhido também ou através de sorteio, ou se caso algum desses alunos queira mostrar o gráfico que foi feito. Então, novamente, vai ter a análise do gráfico, a análise da tabela, né, que foi a fonte de informações para o gráfico, e vai ter toda a discussão sobre o que aqueles números significam em relação à educação inclusiva. Durante a dinâmica, o professor deve ressaltar a ideia do ensino inclusivo como uma alternativa crescente e eficaz, corrigindo os erros de criação e interpretação do gráfico e da tabela. A avaliação dessa aula será efetuada pelo docente durante as apresentações e debate, sendo que os gráficos criados na segunda tarefa poderão ser pontuados como trabalho em aula. A próxima aula a ser discutida será de história, sendo que o tema tratado são os ganhos de direitos ao longo dos anos, e a aula, né, tem como objetivo geral utilizar o embasamento histórico de algumas revoluções e movimentos para estimular a empatia, justiça e combate ao preconceito. Com isso, os objetivos específicos são retratar a origem do Dia Internacional da Mulher, retratar a origem do Dia Nacional da Consciência Negra, comparar a evolução histórica dos direitos conquistados por mulheres e negros. Os recursos necessários são o laboratório de informática com os computadores, inclusive com adaptações para alunos que têm alguma necessidade especial. Isso porque, né, essa aula vai ser muito de pesquisa, então o laboratório de informática com acesso à internet é o principal recurso utilizado, ok? Justifica-se essa aula porque diversos movimentos históricos contribuíram para a formação da realidade atual, sendo necessário mostrar aos alunos
a influência desses momentos históricos na mudança de rumos e construção de um mundo igualitário, estimulando assim o senso de justiça, igualdade, além do combate ao bullying e preconceito, por questões de raça e gênero. Em relação à metodologia de ensino, ou seja, a prática, a aula deverá acontecer no laboratório de informática para facilitar a leitura e permitir a busca de notícias e informações complementares. Inicialmente, o professor deverá pedir aos alunos que acessem determinado site que traz dados sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Esse site vocês também devem verificar previamente qual que toda turma deverá ler, ok? Após a leitura da pesquisa por todos os estudantes, deverá haver um sorteio para que 3 discentes manifestem suas opiniões sobre o assunto. E todas as vezes aqui que a gente fala de sorteio, isso também pode ser alterado de acordo com a característica da turma de vocês. Se tiver pessoas participativas, né, pode haver aí uma listagem delas de forma voluntária, ou até mesmo a pessoa que já falou não poder falar para todo mundo ali da sala participar e ser meio que uma obrigação todos participarem. Obrigação no sentido que eu digo de participar da atividade e conseguir ali adquirir habilidades, igual eu já comentei anteriormente, como ser mais desinibido para falar em público, né? Por mais que os alunos, talvez, alguns deles, né, os mais introvertidos, vão ficar um pouco ali incomodados com a situação de falar em público, isso é bom para eles, né? A escola, eles ainda têm a oportunidade de falar não, não quero, né? Na oportunidade, tem a oportunidade de não participar dessa forma, vamos dizer assim, mas no serviço, na sociedade, no ambiente de trabalho, eles não vão ter essa opção, né? Muitas vezes, dependendo do tipo de trabalho que eles vão executar futuramente, isso tem que ser uma habilidade que eles têm que construir, eles têm que fazer alguma tarefa nesse sentido. Então, é bom que desde cedo, desde aí da nossa infância, a gente já acrescente isso na vida das crianças, ok? Em seguida, o docente deverá fazer um paralelo com a realidade atual e questionar se hoje ainda existe preconceito e tratamento diferenciado por questões raciais no Brasil e no mundo. Aqui pode-se também utilizar noticiários recentes sobre questões de preconceito que, infelizmente, ainda existem. Após essa tarefa inicial, o professor deverá dividir a turma em 2 grupos e solicitar que um pesquise na internet sobre o termo preconceito estrutural e outro sobre ações afirmativas. Ao fim dos estudos, cada grupo deve falar sobre as informações encontradas e comentar com base no entendimento próprio. Aqui também, nesses termos que nós sugerimos, foram termos que estão relacionados, né, ao Dia Nacional da Consciência Negra, mas caso vocês queiram que eles pesquisem outras questões, fiquem à vontade. Para finalizar, o professor deve reforçar os conceitos vistos até o momento. O evento histórico que motivou o Dia Nacional da Consciência Negra, igualdade racial, preconceito estrutural e ações afirmativas. No caso, né, eu mencionei os que a gente propôs, mas lá no dia da aula, se caso vocês seguirem na íntegra, vocês vão falar o que é igualdade racial, o que é o preconceito estrutural, o que são as ações afirmativas, ou seja, vão reforçar aquilo que o aluno pesquisou, né? E até mesmo discutir, debater se eles, nas pesquisas, como essa parte de pesquisa do aluno é mais livre, verificar se algum site que eles pesquisaram tinha até algum conceito diferente do que é o abordado aí pelo site que vocês, professores, utilizaram como referência aí para montagem da aula. Finalizada a discussão sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, o docente deverá pedir aos alunos que acessem determinado site
que traz dados sobre o Dia Internacional da Mulher. Aqui, né, vai ter como se fosse uma repetição dos dados, das informações, sendo que, ao invés de tratarmos sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, aqui nós vamos tratar sobre o Dia Internacional da Mulher. Novamente, né, no artigo de referência, tem uma sugestão de pesquisa que fala como que esse dia aconteceu, né, qual foi o evento histórico que fez o Dia Internacional da Mulher ser promulgado, vamos dizer assim, sendo que vocês, professores, têm toda a liberdade de escolher outros sites referentes ao assunto. Então, os passos da tarefa anterior devem ser repetidos, sendo que as pesquisas em grupos serão sobre sororidade e mulheres no mercado de trabalho. Também, esses temas podem ser alterados de acordo com a vontade do professor. Novamente, ao fim da pesquisa, o professor deverá reforçar os conceitos vistos nessa aula, nessa etapa da aula. A avaliação será efetuada pelo docente durante as tarefas, sendo que ainda poderá ser solicitado que o aluno escolha um dos temas tratados e elabore uma dissertação, destacando o contexto histórico e a realidade atual para correção e pontuação. Muito obrigado, Jéssica. Eu prossigo daqui e agora tratando da disciplina Educação Física. Dentro dessa disciplina, nós vamos retratar o tema da desconstrução dos padrões de beleza e confrontar o que seria um corpo saudável. Então, essa aula ela tem como objetivo geral promover uma reflexão junto aos alunos sobre essas diferenças conceituais entre o corpo saudável, mostrando a partir do ponto de vista da medicina, e retratar também, em contraste, essa questão dos padrões de beleza que são promovidos pelas mídias sociais. Então, para isso, os objetivos específicos vão ser contextualizar saúde e qualidade de vida, para tentar romper com essas questões dos padrões estéticos que são impostos pelas mídias sociais. Também pretendemos alertar sobre esses procedimentos estéticos prejudiciais para a saúde. E os recursos que sugerimos são o smartphone, a internet e um texto sobre o assunto. Caso algum aluno não possua smartphone ou conexão com a internet, poderão ser formados núcleos durante a pesquisa. Então, justifica-se essa aula porque, devido à influência das mídias sociais, muitos jovens possuem uma visão distorcida do que seria um corpo saudável, se orientando por padrões de beleza impostos e não pelas características corretas que definem um corpo saudável. Essa visão distorcida, baseada em padrões errados, é uma das causas do bullying, o que torna necessário um maior esclarecimento sobre este assunto. Em relação à metodologia de ensino, a aula deverá ser realizada preferencialmente em um local aberto, como quadra ou pátio. Os alunos deverão sentar em círculos para que possam interagir melhor com todos os participantes. O professor ele pode começar a aula listando 5 esportes ou atividades praticadas durante as últimas aulas de educação física, iniciando com a explicação sobre os benefícios que esses exercícios geram para o corpo e para a mente. Em seguida, o docente deverá explicar o conceito de corpo saudável e o que deve ser feito para mantê-lo dessa forma. Nós trazemos no nosso artigo, que o link vai ser disponibilizado para vocês, uma sugestão de texto. Mas caso o professor queira buscar uma outra opção, fique em aberto, sendo que ele poderá ser utilizado da maneira que o professor decidir. Após isso, a intenção é que possamos promover uma comparação entre este conceito embasado do que seria um corpo saudável e esses padrões de beleza impostos, mostrando que muitas vezes um determinado padrão não é saudável e sustentável. Então, aproveitando essa contextualização de diferentes percepções sobre o corpo e esses padrões, o professor ele pode reforçar que as diferenças de características físicas não devem ser alvo de críticas ou vergonha. Após essa primeira etapa de aprendizagem, o professor deverá solicitar que os alunos pesquisem em seus smartphones sobre os termos distorção da imagem corporal e principalmente sobre procedimentos estéticos perigosos.
Após isso, né, os alunos efetuarem essas leituras, o professor pode fomentar um debate com o tema: como o bullying pode influenciar uma pessoa a desenvolver ou praticar essas situações que foram pesquisadas. Aí, nessa parte da aula, a intenção é fazer com que o aluno veja um impacto negativo causado pela violência do bullying, movido por características físicas do corpo. O professor deve encerrar a aula relembrando os meios de apoio para vítimas de bullying na escola e na comunidade, incentivando a denúncia de casos e mostrando que a omissão perante uma situação de bullying é algo errado. Como forma de avaliação, o docente poderá verificar a participação nessa aula e nas provas avaliativas. Acrescentar também uma questão sobre o que é um corpo saudável. Agora, tratando, né, da disciplina de Geografia, o nosso tema vai ser as características regionais no Brasil. Então, essa aula ela tem como objetivo geral retratar a diversidade do povo brasileiro e suas características com base nas regiões do Brasil, promovendo assim uma visão coletiva e valorização das diferenças. Para isso, os objetivos específicos vão ser identificar o processo cultural dos estados do país, verificar as características específicas da população dos estados, refletir sobre a construção da identidade do país através da contribuição de cada estado. Os recursos necessários para o trabalho vão ser trabalhos previamente solicitados sobre as características regionais. A justificativa, né, dessa aula é que o Brasil ele é um país muito extenso e que possui uma cultura diversificada. Cada região ela traz consigo, né, costumes, sotaques, dialetos e aspectos característicos, que por sua vez são refletidos em sua população. É essencial o entendimento que essas características fazem parte, né, da identidade, né, na verdade, do nosso país. E são motivos de orgulho, sendo que jamais podem ser motivadores de bullying. Em relação à metodologia de ensino, essa atividade será solicitada previamente pelos alunos para que possam efetuar uma pesquisa e apresentá-la durante a aula. Será sorteado um estado para cada aluno, sendo que caso a turma possua mais alunos que estados, poderão ser formadas algumas duplas. O objetivo é que os alunos respondam as seguintes perguntas sobre o estado sorteado. A população do estado possui algum sotaque ou forma de falar característica? Possui algum dialeto ou vocabulário característico? Quais são seus costumes? Dentre eles, qual lhe chamou mais atenção e por quê? Os trabalhos eles serão entregues ao professor em uma data determinada, para que sejam avaliadas as informações obtidas. No início da aula, em que efetivamente esse plano será aplicado, o professor irá distribuir de maneira aleatória aos estudantes os trabalhos já corrigidos. Após alguns minutos de leitura, será promovido mais uma troca aleatória, e o processo irá se repetir por mais 3 vezes, de modo que cada aluno tenha acesso à informação de 5 estados diferentes. Durante a prática, os alunos estarão livres para conversar e comentar com os colegas sobre as informações. Durante esse momento, o professor pode esclarecer dúvidas que possam aparecer. Ao fim da dinâmica, o docente deverá promover algumas reflexões, tais como: vocês aprenderam muito sobre os outros estados hoje? Depois dessa prática, vocês entendem melhor o conceito de diversidade cultural? Existe algo que é natural de outro estado e que nós usamos? O professor estará livre para fazer outras perguntas, estimulando o pensamento que as diferenças são boas para a população e estimulam o crescimento e a criatividade, e principalmente as soluções, e que nunca devem ser motivos para isolamento ou julgamento. Também poderá ser lido algum texto sobre regionalismo, que, como eu já disse, tem lá no nosso artigo uma sugestão, mas que o professor pode estar livre para tratar algum outro texto que ele julgue melhor. Vale lembrar que o professor deve finalizar a aula dando exemplos práticos de boa convivência entre pessoas com características diferentes, como o time de futebol da Copa do Mundo, que possui jogadores de vários estados, sendo que todos trabalham em equipe em prol de um objetivo comum para o Brasil. Quanto à avaliação,
precisará ser feita durante a correção dos trabalhos impressos. A disciplina agora é Educação Artística e nós vamos utilizar arte audiovisual para passar uma mensagem. Essa aula ela tem como objetivo geral estimular a empatia, proporcionando uma perspectiva externa dos alunos sobre situações de bullying e suas consequências, além de gerar a desconstrução de padrões pré-estabelecidos pela sociedade no que tange a modelos de sexualidade e gênero, através da arte audiovisual de um filme cinematográfico e um audiolivro. Para isso, os objetivos específicos serão demonstrar situações de bullying, demonstrar os impactos sofridos por vítimas de bullying e proporcionar a reflexão e empatia com o outro. Identificar padrões impostos e pré-estabelecidos sobre sexualidade e gênero e mostrar conceitos sobre artes audiovisuais. Os recursos necessários são equipamento eletrônico para a reprodução de um filme e audiolivro, cartolina e materiais diversos para a criação de um cartaz. Então, justifica-se essa aula porque o bullying é uma prática prejudicial ao desenvolvimento de qualquer grupo. O agressor demonstra falta de respeito e uma série de outras características que potencialmente podem fazer com que ele se torne um adulto agressivo e violento. E a vítima, por sua vez, pode desenvolver diversos traumas e doenças de origem psicossomática. É necessário uma exemplificação, por um ponto de vista de espectador, para que o aluno perceba a necessidade de políticas e ações de combate ao bullying. Também é necessário estimular que os alunos, ao identificarem situações de preconceito, pensem criticamente sobre o que gera essa ocasião e maneiras de combater. Uma forma de falar sobre esses temas e ainda ensinar algo são as artes, e principalmente o uso de um filme e um audiolivro, que é o recurso áudio e visual, cujo o assunto seja bullying. Em relação à metodologia de ensino, um exemplo que podemos passar é um filme intitulado Uma Amizade Verdadeira. As demais indicações estão lá no artigo. Antes de reproduzir o filme, o professor ele deve fazer uma breve introdução sobre o conceito de bullying e apresentar a sinopse do filme escolhido, mostrando como o cinema pode ser considerado uma arte audiovisual. Após o término do filme, o professor deverá solicitar que 3 alunos manifestem a sua opinião, sendo aberta a oportunidade para que mais estudantes falem a respeito. Em seguida, o docente deverá reproduzir um audiolivro que trate sobre sexualidade e gênero em uma linguagem própria para a idade dos discentes. Recomendo-se a história chamada O Gato que Gostava de Cenoura, escrita por Alves em 2015. Porém, o professor também está livre para escolher outro audiolivro. Após o término dessa tarefa, o docente deverá repetir a dinâmica de 3 alunos manifestarem suas opiniões e afirmar que homofobia é crime e o bullying desta origem se enquadra nisto. Logo em seguida, o docente deverá propor que os alunos reflitam sobre a seguinte questão: eu já pratiquei bullying? Já fui preconceituoso? Os alunos não precisam se manifestar, mas é importante que o professor ele promova um tempo de silêncio para que essa pergunta seja interiorizada. Para finalizar, o professor poderá citar outros exemplos de artes audiovisuais e evidenciar mais artes que relatam algo sobre o bullying, para que os alunos vejam, caso sintam interesse. Um exemplo disso é a série Cobra Kai, que nitidamente mostra situações de bullying em colégio. Quanto à avaliação, ao final da aula, todos os alunos devem elaborar e assinar um cartaz com os dizeres: comprometo-me a combater o bullying, como ato simbólico do aprendizado sobre o tema. E agora falta apenas mais um plano de aula. Vou chamar a professora Jéssica para contar para nós sobre. Então agora nós vamos para o último plano de aula, que é do ensino religioso, sendo que o tema tratado é a tolerância religiosa e o sincretismo. A aula tem como objetivo geral evidenciar características de algumas religiões, evidenciando que o respeito entre crenças deve ocorrer em qualquer meio. Para isso, os objetivos específicos são citar o que é o sincretismo religioso, evidenciar o que significa viver em um país laico, combater a intolerância religiosa. Os recursos necessários para isso são imagens que sejam culturalmente
reconhecidas por mais de uma religião. E isso entra, né, dentro da questão de objetos diversos que sejam utilizados em ritos religiosos, tá? E além desses que são relacionados com o sincretismo, vocês também podem levar para as salas de aula objetos que são direcionados a uma única religião, né, como o rosário e outros, né, o terço e outros objetos utilizados nos ritos religiosos. O texto, com algum conceito sobre sincretismo, equipamento eletrônico para apresentação de slides pré-elaborados, sendo que aqui pode ser o computador, pode ser o projetor, igual eu já tinha comentado nos primeiros planos de aula apresentados, e um sino, sendo que esse sino vai ser utilizado para um jogo, né? Vamos, nesse plano de aula, ingressar com o conceito aí do lúdico, né? Ensinando sobre o que é o sincretismo, ensinando sobre características de religiões distintas e também através, né, do lúdico, para que as crianças aprendam brincando e com isso, né, ao aprender sobre a religião do próximo, não significa que a gente vai impor a eles a crença, tá? Essa é uma parte muito importante que a gente deve deixar claro nesse plano de aula. Aqui a gente pretende mostrar características das religiões para que as pessoas que não são daquele credo entendam pelo menos o que eles professam de forma simplificada. Ou seja, você vai compreender as características ali da religião, mas não de uma forma impositiva, que uma religião é a certa ou a outra religião que é a certa, porque isso não existe, né? Crença, cada um tem a sua. O importante aqui, nesse plano de aula, é evidenciar que elas existem, que cada uma tem características próprias, tem credos próprios e que devem ser respeitadas. Essa é o foco principal, não algo que vocês, né, vão falar sobre religião certa ou errada. Não, nós vamos apresentar as religiões, algumas delas, né, não tem como apresentar todas, mas apresentar as principais, as que têm mais adeptos, mostrar as características delas, né, o que tem de diferente, os textos que seguem, os livros que seguem, e tentar mostrar que por mais que não seja um credo único, né, que existem diferentes religiões, todas podem conviver de forma harmoniosa quando há a palavra respeito, quando existe o respeito entre si, entre as pessoas praticantes ali. Você pode seguir a sua religião, você pode seguir o seu credo sem apontar o dedo para o próximo, falando que a religião do outro é uma religião que não deve ser seguida, né? Você pode seguir a sua, acreditar no credo que você aprendeu em casa, que você tem ali uma proximidade, sem menosprezar a crença do outro. Essa é a principal informação, o principal conteúdo, conceito que a gente deve passar nessa aula sobre sincretismo religioso, ok? Justifica-se essa aula porque a intolerância religiosa pode ser causa de bullying em uma sociedade como um todo. Dessa forma, como uma maneira de evitar que a crença seja fonte de preconceitos, pretende-se mostrar o que é o sincretismo religioso, ou seja, o que as religiões têm em comum. Então, essa parte aqui, né, além do sincretismo, que são questões incomuns em várias religiões, a gente pode mostrar também o que tem em comum, mesmo que seja de forma conceitual, né? Mesmo que não tenha um objeto que seja em comum, mas pode mostrar a essência ali da religião, que, né, vou falar assim, elas pregam o bem, elas pregam evolução, elas pregam amor, então essas características são
características de várias religiões, não de uma só. Mostrando aos alunos as características compartilhadas, busca-se evidenciar sobre o respeito e união entre as pessoas, independentemente da fé que professam. Em relação à metodologia, ou seja, à prática, a aula será iniciada com uma leitura do texto que evidencia o conceito do sincretismo religioso. Então, o professor já deve ter olhado isso previamente, escolhido um texto que explica esse conceito e ler para os alunos. Após a explicação inicial sobre esse termo, o professor deverá mostrar, através de uma apresentação pré-elaborada, algumas características de cada religião, tanto aquelas próprias quanto as que são compartilhadas por mais de um credo, sem deixar claro esse sincretismo aos alunos. Ou seja, vão ser mostradas características individuais de cada religião. E os alunos devem perceber onde estão esse sincretismo, ou seja, em conceitos que são repetidos para religiões diferentes. Eles, têm que dar esse espaço para eles entenderem onde está o sincretismo na apresentação mostrada. Não deixar isso extremamente claro, mas sim na parte de discussão, quando um aluno for discutir, conversar sobre esse tema, após aí a parte da apresentação dos slides, aí sim o professor pode mostrar, vocês perceberam que teve termos que foram repetidos, ou seja, eles estão em mais de uma religião, e isso aí vai mostrando para os alunos a existência desse sincretismo e também, fazendo que eles interpretem aquilo que foi mostrado nos slides, dá uma abertura para que eles mesmos tirem suas próprias conclusões sobre a existência desse sincretismo, ok? Finalizada essa parte da apresentação, um jogo será proposto aos estudantes, sendo que a classe deverá ser dividida entre 2 grupos. Aqui essa divisão fica a cargo do professor também, se quiser dividir por mais, ok? Um sino ficará em um ponto estratégico da sala e deverá ser tocado por membros alternados da equipe que souber a resposta para a questão apresentada pelo professor. A questão será sempre a mesma. Esse objeto é de qual religião? Ou isso é de qual religião? Que vocês podem também colocar uma palavra, vocês podem colocar alguma imagem, Então, não necessariamente precisa ser o objeto. O objeto é bom porque traz essa questão lúdica, Os alunos vão ver ali o que está sendo mostrado. Mas se não tiver tantos objetos, não tem problema. Vocês podem criar cartazes, podem mostrar de outra forma, As respostas devem estar contidas na apresentação mostrada anteriormente. Então, aqui, por exemplo, se vocês mostrarem um terço, na hora dessa parte do jogo, na apresentação feita, deve ter, evidenciando como exemplos de objetos no uso do catolicismo, o terço, entendeu? Os alunos já têm que ter a informação na apresentação de slide. Não tem que ser uma informação prévia deles, porque cada um tem seu credo. Então, se não tiver na apresentação, acaba que vai favorecer um ou outro aluno que já sabe, vou falar assim, já sabe sobre mais religiões, às vezes dentro de casa, Às vezes pai de uma religião, a mãe de outra, a avó de outra. Então, esse aluno que talvez convive com mais religiões, ele vai conseguir acertar mais respostas. E não é esse o objetivo. A gente não está aqui. O jogo é uma forma lúdica para eles aprenderem brincando. É mais para ter essa forma de brincar. Aqui não é se eles estão com mais pontos ou menos pontos que interessa, não é verdade? Aqui o que interessa é se eles estão aprendendo que tem um objeto, por exemplo, que pode estar em mais de uma religião, igual existem santos que fazem parte de religiões de matrizes africanas e fazem parte do catolicismo, Existem conceitos, Por exemplo, a Bíblia, ela
faz parte tanto do catolicismo quanto dos evangélicos, dos cultos evangélicos e assim por diante. Então, é interessante mostrar que existem conexões, não é só porque a religião é diferente que tudo é diferente, né? Então, o importante aqui é esse jogo, não é quem ganha ou quem perde, mas sim na apresentação do slide já ter as respostas para que todos os alunos tenham a chance de jogar esse jogo de maneira igualitária, ok? As respostas devem estar contidas na apresentação mostrada anteriormente para que os alunos, independentemente de seus credos, possam participar. Caso o professor não tenha tantos objetos, pode evidenciar alguns na apresentação feita, também para essa parte da aula. Então, aqui, olha, mais uma outra dica, né? Que a parte final dos slides pode ser algumas imagens. E aí, o professor pergunta: essa imagem aqui, que está na apresentação, é de qual religião? E assim por diante. Por fim, deverá haver uma discussão sobre respeito às religiões e todos de mãos dadas fazerem uma prece silenciosa para o fim de qualquer conflito ou preconceito que tenha como fonte a fé professada. A avaliação poderá ser feita durante o jogo proposto, sendo que, para estimular, né, as crianças a jogarem esse jogo com mais afinco, pode-se afirmar que a equipe que acertar mais pode ganhar pontos extras em relação à outra equipe. Então, no final, a pontuação, vamos dizer assim, todos que participarem podem ganhar. E a equipe que conseguir acertar mais pode ganhar alguns pontos extras para ser um incentivo ali em relação à participação dos alunos, ok? Com isso, né, nós encerramos a parte de projetos de planos de aula que, né, vocês podem colocar em prática, sendo que essas práticas, né, elas podem até mesmo fazer parte de alguma semana da, da questão do bullying, né, do combate ao bullying, se caso a escola propor isso, se caso a escola der liberdade para isso. Então, a questão do bullying, ela pode sim ser tratada de forma interdisciplinar, né, cada a professora ali aplicando na sua aula. Claro, né, nós estamos propondo alguns planos de aula. O tema é muito amplo, pode ser utilizado de várias formas em outras matérias que não foram citadas aqui, né? Então, cabe a cada professor verificar como que uma aula de vocês pode ser voltada para o assunto. Porque aqui, né, os benefícios, igual eu comentei lá no início, né, da análise dos planos, o benefício não é simplesmente educacional, é que o benefício pode ser combater uma violência que os professores talvez nem estão vendo. Talvez a violência ocorre no recreio, no pós-aula, né, no caminho de casa. Pode ser que tenha alguém, né, algum aluno que esteja se sentindo rejeitado, menosprezado, diminuído por algum outro coleguinha que esteja praticando bullying. E que isso aí, né, esse sentimento de inferioridade pode acompanhar a pessoa por toda a vida adulta. Então, o que a gente está propondo aqui é muito mais do que um simples repasse de matérias, vamos dizer assim, né? Não que repassar as matérias não seja importante, óbvio, né? Os alunos têm que adquirir esse conhecimento mesmo de cada unidade curricular. Mas o que a gente está propondo aqui é algo que pode ser o divisor de águas entre uma criança gostar de ir na escola ou não. Talvez a criança gosta de ir para aprender, mas quando chega lá com as humilhações que podem, né, estar recebendo, com a violência verbal e até mesmo física, dependendo da situação, dependendo do nível do bullying,
Isso pode fazer a criança não querer ir, e aí ela deixa de aprender por causa de uma situação que os outros amiguinhos, vamos falar assim, né, entre aspas, que dessa forma não está agindo como amigo, está agindo como uma pessoa que está trazendo um sentimento mal ali para a criança, faz com que ela até mesmo desista de ou ir à escola, ou comece a se isolar, ou por medo não consiga aprender, não consiga evoluir como poderia. Então, assim, nós como professores, igual está aí no slide, né, igual eu coloquei no slide, nós podemos mudar o mundo a partir de nossas salas de aula. Talvez, assim, com a questão de que tantas vezes nós não temos o reconhecimento que merecemos, né? Professores no Brasil, né, em geral, não são reconhecidos como deveriam. Às vezes a gente perde um pouco esse conceito, vamos dizer assim. A gente acaba deixando de lado essa importância que nós temos para mudar o mundo, porque nós podemos, né? Se a gente deixar a nossa sala de aula diferenciada, se a nossa sala de aula for um local onde os alunos possam se expressar, onde eles possam aprender, não de forma decorativa, não de forma a passar de ano, né? Se a nossa sala de aula tiver um quê de diferente, se a gente ensinar os alunos para a vida, se nós ensinarmos para que eles sejam pessoas de bem, a gente pode fazer uma mudança muito grande no mundo. Porque o mundo talvez não precise de pessoas com tanto conhecimento intelectual, mas com certeza o mundo precisa de pessoas de bem, né? Conhecimento intelectual faz parte, mas tem profissões de todas as formas, né? Tem profissões que exigem mais conhecimento, tem profissões que exigem menos conhecimento, então acaba que a característica ali do aluno, cada um vai se encaixando. Mas pessoa de bem, todos os profissionais precisavam ser, né? O certo é isso, para que o mundo funcione, para que o mundo evolua. Então, tendo essa consciência, né, de que nós podemos mudar o mundo, a gente está propondo, né, uma pequena mudança, uma pequena parcela aqui com esses planos de aula, que é incluir, é ver aquela criança que talvez está sendo, né, isolada dos outros colegas, ser inclusa. E às vezes uma aula, a gente pensa que não, mas pode sim, né? Muitas vezes a gente pensa, uma aula só não vai mudar, mas será? Eu já fui mudada várias vezes por professores, mudada para o bem, né? Professores que me incentivaram, que mostraram que eu poderia sim fazer o que eu quisesse, né? Então, se eu já fui impactada positivamente por professores, por que não impactar também, né? Então, né, já que somos capazes de mudar o mundo, eu gostaria, né, de falar com vocês. Vamos fazer a nossa parte? Os planos de aula estão aí, né? A proposta foi feita, a semente foi plantada. Agora é com vocês. Agora é cada professor que tem autonomia, né, de dar aula para um grupo de pessoas, para um grupo de crianças, de adolescentes, ajustar ali alguma das suas aulas seguindo esses planos ou não, ou criando a sua própria aula no sentido de evitar o bullying. E caso, né, vocês coloquem em prática algum desses planos que nós sugerimos, tanto eu quanto o Rômulo gostaríamos muito, né, de que vocês nos contassem como foi a experiência, se os alunos gostaram, como eles se comportaram, porque a gente sabe que é diferente o planejamento da execução. Então, talvez nós pensamos todos os detalhes de uma aula e quando chegou na aula, ela talvez mudou um pouco, né? Foram acrescentadas novas informações, até mesmo
pelos alunos, eles trouxeram. Então, assim, eu gostaria muito que vocês, caso, né, coloquem esses planos em prática, nos digam como foi a experiência, se houve algum relato de bullying, se vocês conseguiram intervir em, às vezes, alguma situação que estava ocorrendo e que essa intervenção possa ter ajudado uma criança. E eu vou falar com você, se dessa apresentação, dessa palestra que eu e o Romulo estamos oferecendo, se uma criança já for acolhida, já valeu a pena. Foi uma vida mudada. Então, estamos aqui usando, né, a internet, os meios sociais para ser esse efeito multiplicador, não é verdade? Então, se cada um ajudar uma criança, né, vai falar assim, nossa, mas uma é muito pouco. Mas se cada pessoa que visualizar esse vídeo, visualizar essa palestra, ajudar uma criança que talvez esteja se sentindo menosprezada por questões de bullying, ou então perceber, né, que a pessoa que está fazendo bullying precisa de ajuda, porque quem faz o bullying também precisa, significa que tem algo de errado ali com a criança para ela estar indicando o erro do outro. Será que ela tem uma necessidade muito grande de se sentir superior de alguma forma? A gente não sabe, né, o que se passa na cabeça de uma criança ao praticar o bullying. Então, se a gente conseguir, né, que uma criança deixe de ser vítima, ou se conseguir que uma criança deixe de fazer o bullying, já é um ganho muito grande para a sociedade. Então, que esse efeito multiplicador das mídias ocorra e que sim, a gente consiga mudar o mundo através das nossas salas. E para contato, né? Caso vocês queiram, né, partilhar essa experiência conosco, eu sou Jéssica, eu sou especialista em docência pelo IFMG. No slide está tanto o meu Instagram quanto o meu e-mail, sendo que essas informações também serão divulgadas na folha, né, de avaliação que vocês vão receber. Então, ao final da folha de avaliação, os nossos dados estarão lá, ok? E eu agradeço muito, né, a atenção de vocês e eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas aí sobre os planos, né, e para qualquer troca de informações, qualquer partilha sobre o combate ao bullying, né, que é algo que deve ser sim tratado nas escolas e que deve ser combatido na nossa sociedade em geral. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, mas principalmente agradecer a oportunidade de estar aqui neste bate-papo, partilhando um pouquinho dos nossos conhecimentos. Tenho total confiança na experiência e na vocação docente de vocês, e acredito muito que vocês conseguirão multiplicar e aperfeiçoar tudo isso que nós conversamos hoje. Este sou eu, está aí os meus contatos. Sintam-se à vontade para enviar dúvidas, feedbacks, pontos de melhorias, elogios. Estamos aí à disposição. Faço minhas as palavras da Jéssica. Caso você aplique esses planos de aulas, esses contextos e queira partilhar como foi a experiência, estou à disposição. Lembrando também que caso você tenha alguma vivência com bullying, novas ideias, também eu vou gostar muito de saber. E lembrando que todo esse nosso bate-papo não traz verdades absolutas, mas sim uma vontade de melhorar, que eu sei que vocês também têm. Como fala João Laura e Cris Vartes, nosso objetivo aqui não é provar pontos, mas sim construir pontes. Faço voto que vocês e suas famílias fiquem bem. Muito obrigado. Bom proveito. O artigo de referência que nós utilizamos para a elaboração dessa palestra foi o uso da interdisciplinaridade para a inclusão e combate ao bullying no ensino básico, sendo que ele foi redigido por mim e pelo Rômulo. Esse artigo, ele está na íntegra
no livro Interdisciplinaridade na Educação Básica Contemporânea, Criatividade e Criticidade, sendo que o livro pode ser baixado de forma gratuita na internet. O link, caso vocês tenham interesse para download, vai estar na folha de atividades que vai ser repassada a vocês, ok? E caso, vocês queiram pedir alguma orientação ou até mesmo receber o livro diretamente, o link do livro diretamente por nós, os nossos contatos já foram repassados. Nós agradecemos a atenção, agradecemos aí a participação de vocês, e tanto eu quanto o Rômulo desejamos que consigamos mudar o mundo através das nossas salas de aula. Essa palestra foi elaborada por Soluções em TCC, Texto com Criatividade, Serviços Acadêmicos e Editoriais. Entre em contato para a lista de serviços e orçamentos pelo Instagram Prof. Jéssica Flávia ou pelo WhatsApp 31 98836 3193. A apresentação e elaboração dos slides, Jéssica Reis. A apresentação e edição do vídeo, Rômulo Jesuíno. Obrigada.